Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom, vamos dar início ao nossa aula, 5 erros que o treinador não pode cometer. Mas antes de começar, enquanto o pessoal vai chegando, eu queria me apresentar. Meu nome é Arthur Mariano, a maioria me conhece, mas tem pessoas que podem estar me conhecendo nesse momento. Então desenvolvi um método, que é a metodologia direcional, e que através dessa metodologia, a gente já formou 9 campeões mundiais. Então, quero compartilhar com vocês, quero levar conhecimento ao maior número de pessoas possíveis para poder ajudar treinadores que têm muita dificuldade e treinadores experientes também, porque eu vejo aqui que tem muito treinador experiente e que quer trazer mais valor. Então, a gente está aqui para trazer mais valor. Essa aula vai ser uma aula muito direta, tá? Quem faz parte do nosso grupo exclusivo, a gente vai abrir o grupo lá, a nossa equipe já vai abrir o grupo para perguntas. Então, para você fazer parte, você vai na nossa bio, clica no link e faz parte, tá? Ou então vai no nosso stories, arrasta para cima que você vai fazer parte, tá certo? Então, peço para que você, quem está assistindo a aula, compartilhe com um amigo, para que o máximo de pessoas possam assistir. Essa aula exclusivamente, ela vai ser salva no feed, então todos vão ter acesso a essa aula. Outras aulas, nem todas as aulas terão acesso. Então, vou falar sobre 5 erros que um treinador de elite ele não pode cometer. Vou direto ao ponto. O primeiro erro que um treinador não pode cometer é não saber trabalhar a carreira do atleta. Esse é o primeiro erro. O que eu tenho visto muito são treinadores, às vezes, querendo botar o atleta para lutar, vendo que o atleta ele tem uma certa condição, ele tem um talento e já quer botar o atleta para lutar. Então isso pode vir dependendo se o atleta está preparado fisicamente, tecnicamente e psicologicamente, mesmo até o atleta que está para estrear. Outros casos que acontecem é o atleta ele perdeu uma luta, o treinador bota ele para lutar na sequência, ele perde a segunda e ainda bota na terceira. Então o treinador ele precisa entender como gerenciar a carreira do atleta. Aí você vai perguntar, mas isso não é o manager que cuida disso? Muitas das vezes o treinador é o manager, mas mesmo que exista um manager, o treinador ele precisa entender. Dependendo do que aconteça no combate, o atleta ele tem que ficar um tempo parado para recuperar a autoestima, a autoconfiança, a certeza, a convicção, porque o atleta é feito de convicção, de certeza. Então um treinador ele tem que saber cuidar como gerenciar a carreira do atleta, se essa luta é boa para o atleta, se não é, será que nesse momento é uma luta interessante, será que daqui a 6 meses mais esse atleta, ele pode vir você pode colocar esse atleta? Então tem que ter muito cuidado com a carreira do atleta. Esse é o primeiro erro que um treinador pode cometer e isso vai levar ele ao insucesso, tá? Vou falar agora do segundo, a parte de o relacionar com o atleta. Isso é um dos pontos muito importantes. É o treinador ele entender de se relacionar com o atleta. Então, se você não souber se relacionar individualmente com o seu atleta, você está fadado ao insucesso. Porque para você tirar o melhor desse atleta, você precisa saber entender ele. Você precisa saber se relacionar individualmente. Porque cada atleta ele tem uma personalidade diferente, ele tem uma forma de se motivar diferente. Então, dependendo às vezes com um atleta, você dá um berro, aquilo não é positivo, mas com outro é positivo. Então, o treinador ele precisa entender da arte de se relacionar com o atleta e quando ele entende isso, faz toda a diferença na carreira. Como é que ele conduz antes da luta, ali no vestiário, quais são as palavras que ele vai utilizar, qual é a forma que mais motiva esse atleta. Então, esses pontos fazem total diferença. Então, vamos para o terceiro erro que o treinador não pode cometer. É o treinador que não entende estratégia. Se esse treinador ele não entende estratégia, ele está fadado de novo a cair. Porque na luta é estratégia o tempo todo. É estratégia para o próximo oponente, é estratégia contra o adversário. Você precisa se preparar para o seu adversário. Então você precisa entender de estratégia. Dentro da estratégia tem várias coisas que são faladas, entre elas a distância.
as distâncias que um atleta ele vai atuar contra o seu oponente. Qual é a melhor distância? Então, o treinador ele tem que ter a convicção e a certeza que a estratégia vai fazer a diferença. E o atleta, ele quando recebe essa informação, ele ganha confiança, ele vai ganhando confiança, porque ele entende que o treinador dele tem confiança no que faz, e principalmente é o feedback. Por quê? Porque quando você entende estratégia, você vai passar isso para o teu atleta. E aí o teu atleta ele vai fazer uma execução, e essa execução dá certo. E aí o treinador mostra para ele que ele passou e deu certo. E aí o atleta ele sente a convicção, a confiança no treinador. Então, são pontos muito importantes. Um treinador que não entende estratégia, esse treinador ele não vai conseguir decolar. Então, vamos para o quarto ponto. Quarto ponto que o treinador não pode cometer de jeito nenhum. Pode ficar até o final, que o final vai valer a pena. O quarto erro é a questão do rest time. O que é o rest time? É o descanso. O treinador ele precisa entender de como colocar o atleta em que momento, seja durante o período de treino, seja na própria aula em si, na própria sessão de 1 hora de aula, o momento dele falar descansa. Descansa quanto tempo? Ele vai ficar um dia parado sem treinar, 2, 3, ele sabe como faz isso? E depois de uma luta, quanto tempo o atleta tem que parar? O rest time é fundamental para o treinador que quer pegar esse atleta e alavancar. Quando o treinador ele conhece disso bem, ele vai fazer o atleta dele melhorar. Mas como? Vai ficar mais explosivo, vai ter um condicionamento físico, ele consegue ter uma resistência maior, ele tem uma confiança maior, porque as coisas vão se encaixando. Então por isso, porque ele sabe usar o rest time, a parte de descanso, tá? Então a gente está chegando já ao final da nossa aula, é uma aula bem rápida. Eu já aproveito para falar para vocês, entra no Stories, arrasta para cima ou vai na bio, clica no link para você fazer parte do nosso grupo exclusivo. No final dessa aula aqui, a gente vai abrir lá e eu vou responder as perguntas para as pessoas que fazem parte do nosso grupo, tá certo? Então vamos para o quinto erro que o treinador ele não pode falhar nisso, que é o treinamento base. O que é o treinamento base? Eu vou fazer uma analogia. O que é o treinamento base? O treinamento base é quando você já viu um prédio, a construção de um prédio. Para esse prédio ser construído tem que ter uma base muito sólida, muito forte. Então, diante de você ter uma base muito sólida, você pode construir um prédio de 20, de 40, de 50, até de 100 andares. Mas se a tua base não for boa, você não consegue construir um prédio de 3 andares. Você já viu aquelas casas que já desabaram com 3 andares? Porque a base foi feita mal. Então, o treinamento base tem alguns viés. O viés técnico, o viés físico. Então, o treinador ele tem que conhecer de parte técnica. Conhecer a parte técnica do atleta. Quais são o trabalho que tem que ser executado, principalmente técnico. O que é o básico? O básico é aquele jab direto, cruzado, gancho, joelhados, cotovelos, o chute, o deslocamento, o básico. Mas isso tem que ser muito bom, o atleta ele tem que ser bom nisso, para depois ir para a segunda camada de cimento, né? Para depois entrar concreto. Tem um viés físico. Então, qual é a base que é feita na preparação física para o atleta ele ficar rápido? O segredo de explosão, ele ter explosão. Mas ele ter explosão não é aquele atleta que quando explode ele morre. Acabou para ele ter explosão e poder continuar lutando. Isso é o treinamento base. O treinador que conhece os viés do treinamento base, seja na parte técnica, seja na parte física, ele consolida. Ele faz uma base tão forte que ele consegue fazer crescer o prédio dele. Então, esses são os 5 erros que um treinador não pode cometer. As pessoas que não participaram, a gente vai salvar essa live aqui no feed, essa vai ficar aqui, mas as outras não. A gente quarta-feira temos um aulão especial com um convidado super especial. Na semana passada a gente recebeu o Rafael Cordeiro, grão-mestre de Muay Thai, já fez vários campeões mundiais, considerado 2 vezes o treinador do ano. Então a gente vai modelando o que há de melhor em cada treinador para trazer essa informação para você. Tá certo, pessoal? Fica ligado com a gente, vai lá no nosso Stories e vamos acompanhar. Deixa eu dar uma olhada quem tá aí. Pessoal, o Albino, eu tô aqui precisando de um óculos, tá?
só pro pessoal. Tem a Champions Track Campinas, tem o Didi. Tô passando aqui. Vamos ver o que mais. Tem o Cobrinha, Fabrício Muay Thai. Tem uma turma aqui. Tem até o pessoal que... Tem até um que ficou mandando mensagem no direct lá, falando história. Ele veio assistir. Mas seja bem-vindo. Até você que ficou falando lá. Muito bem-vindo você, tá? Venha fazer parte aqui com a gente. A gente está aberto. A gente não está aqui para criticar, está aqui para elevar o nível do treinador. Tá certo, pessoal? A gente vai ficar por aqui. Um grande abraço. Vamos compartilhar isso aí e a gente se vê na próxima aula. Até a próxima.